O meu. Eu me considero uma pessoa rica financeiramente, né? Claro que pra gente se dizer rico ou pobre, a gente tem que comparar, né? Ninguém é rico sem comparação com um que é pobre. Então, assim, pra esse cara aí que tem 3 bilhões, eu sou muito pobre, né? Mas na pirâmide, vou botar nacional aqui do Brasil, eu tô no topo da pirâmide, né? Só que o meu objetivo é enriquecer ainda mais, eu quero mais, não é com ganância, mas com ambição. E eu me vejo isso como uma coisa boa a se fazer num conjunto, porque eu acredito que eu produzindo mais, trazendo valor à sociedade, eu vou estar contribuindo não só com impostos, isso vai acabar voltando, espero que esses impostos que eu estou pagando, que eu pago cada vez mais, sejam bem geridos, isso retorne para o social, mas também na geração de valor, de produtos que vão trazer educação para as pessoas, né? Aqui no estúdio, por exemplo, a gente quer levar conhecimento para as pessoas e quanto mais a gente crescer, eu vou poder ter mais pessoas colaborando com o nosso time, vou estar dando condições para que outras pessoas possam enriquecer também, pelo menos dignidade, né? A questão de emprego e tudo mais. Só que a tua fala no início de que enriquecer é perigoso, você acaba explorando mais, poluindo mais, vai de contra esse meu pensamento. Né? Então, essa é a minha dúvida. Me abalou um pouco, porque... Pô, tu passou o episódio inteiro, não prestou atenção em nada que ele falou, ficou só naquilo ali. Pô, mas essa parada... Isso aí tu Então, ficou... essa é que eu não agora eu queria entendi, tu não muito. podia ir pra casa com ela, tu Não, precisava botar isso pra fora agora. Eu não podia. Senão não ia dormir, ué. Eu ia ligar pro Newton e falar isso com ele. E aí, Newton, assim, a gente não tem muito tempo e eu vou falar a outra coisa que é totalmente diferente disso e a gente acho que pode discutir. O que você acha? Ah, não, fala dessa aí, porque essa é boa, pô. A outra também é boa. A outra é boa também. Eu tô entendendo errado? Você tá falando assim, que a princípio a sua fortuna poderia trazer bênção, graça para outras, benefícios para outras pessoas também. Para a sociedade como um todo. Entendi. Né? Tá, entendi. E eu vejo o socialismo abominando muito os ricos. Claro, existem os ricos que só ferram com o país, mas para mim a grande maioria é o que sustenta essa máquina toda, né? Porque sem dinheiro a gente não constrói hospital, a princípio, a gente não o rico poderia médicos, empregar muita gente, inclusive, e abastecer muita família. Contribuir de certa forma. Porque assim, o Brasil é desigual totalmente. Vamos então fazer com que ele seja um país igual. Eu acho que para isso vai acabar baixando o nível. Então vamos todo mundo ficar pobre, vai ser igual. Mas eu não sei se esse é o caminho, entendeu? Então, assim, quer comentar sobre esse meu pensamento? Fudeu, lá vem porrada braba, agora tiro, porrada e bomba. Não, assim, você vê, né, Diogo, é sempre complicado a gente falar essas coisas, porque assim, eu não quando falo essas coisas, eu não tenho nenhum interesse em gerar suscetibilidades na pessoa que ouve, né? Eu entendo a sua situação e o que você está dizendo, mas o fato é que efetivamente, num lugar que não tem muito, isso vale igual esse copo d'água. Por mais que você diga que esse copo, vamos supor que esse copo cheio d'água fosse a riqueza, e você pegasse esse copo d'água e desse um gole para alguém, vai ser mantido uma diferença, que eu não estou dizendo que você tem que colocar a água toda no copo de ninguém, não é nada disso. Isso aí é questão de... Isso aí eu só vejo acontecer em situações muito raras em que a palavra que se usa é conversão. A pessoa, ela fica insatisfeita de levar a vida que leva e quase que num ato de humildade ela abre mão de tudo, vide Francisco de Assis, se for o caso, abre mão do que tinha e quer levar a vida simples. Então, esse tipo de decisão na verdade, uma série de outras situações vitais que pode fazer a pessoa tomar essa decisão de mudança radical do seu comportamento. Uma transformação, uma perda de alguém. Você me fez lembrar, eu não vou citar nome, de um ex-aluno querido, que segundo ele, está recebendo muito bem naquilo que ele trabalha, ganha muito bem, muito, segundo ele, e que ele um dia me procurou falando que estava levando uma vida vazia. A coisa que me veio à cabeça naquele momento não foi julgar a forma como ele vive, mas foi falar, pega parte do que você diz que ganha e, de fato, ajude a transformar a vida de alguém. Um grupo, entende?
Pode ser um ato compensatório, tipo assim, o que é perigoso. Não altruísta, né? Tem um ato compensatório inconsciente que é assim, porra, tudo bem, eu ganho pra cacete e tal, mas eu estou fazendo alguma coisa. Aí eu ganho triplicado, mas eu estou fazendo alguma coisa, eu ganho quadriplicado. Então, às vezes a pessoa pode utilizar isso como sendo a própria defesa para justificar a sua ganância. Sim. Entende? Como se fosse um dízimo. Ou seja, eu dou 10% do milhão que eu ganho, eu gasto 100 mil só com coisas maneiras. Mas eu continuo ganhando 900. Se puder, quero ganhar 1,5 milhão para poder dar 150. Então, a lógica mais comum de quem enriquece é no sentido de que parece que ela está dando alguma coisa. E isso conforta. A preocupação de não se tornar rico é para fazer com que as pessoas aprendam, se for até o caso, a ganhar. Tem um papo que não se adapta muito para essa situação, mas que é o que se diz, por exemplo, de você dar as coisas e ensinar a pescar. Por que como é que chama? Por que as pessoas que fazem essas boas ações, elas são sacanas às vezes? A pessoa cria um projeto, ela que investe no projeto, ela tira foto com as pessoas que ela supostamente usou, mas todo o tempo que ela faz é um autoelogio. É pra ela. Exatamente. No fundo é pra ela. Exatamente. Abrir mão desse exercício, por isso que a política nesse ponto é impessoal. Quando você quer que a educação pública melhore para qualquer um, hoje, honestamente, aí eu tô com um outro candidato e que tinha uma figura que tinha proposto. Hoje, para começo de conversa, taxação em grandes riquezas. Se o pessoal que está taxando não fizer bom serviço do que está taxando, que os ricos reclamem também. Mas hoje, por exemplo, eu acho sacana você ter num país como o nosso alguém que ganha dos 100 mil reais por mês e encontra todas as maneiras possíveis de sequer dizer que está ganhando isso. Uhum. O modelo de países bem desenvolvidos é muito desse. Quem ganha muito é muito taxado e vem reclamar se não está satisfeito. Exatamente. Mas lá existe, aqui o Brasil é um dos maiores impostos do mundo e um dos piores serviços do mundo. Exatamente. Então isso faz com que as pessoas só neguem mais. Só neguem o imposto de renda? Totalmente, com certeza. Até com um certo glamour. Não, eu vou ficar dando dinheiro para esse filho da puta, não. Só que não poderia fazer uma graça e pagar melhor para seus empregados, por exemplo, né? Se for ou doar. Talvez faça. Ou doar em silêncio, porque também não precisa ficar se vangloriando por isso. Eu cheguei a comentar isso contigo. Eu falei, Diogo, eu penso em sonegar imposto de renda e pegar esse dinheiro e dar diretamente para algumas famílias que eu conheço que precisam. Eu estaria correndo risco de ser pego em malha fina e depois ter que ter minhas consequências. Mas eu falei, porra, eu teria certeza que esse dinheiro estaria sendo útil de uma forma. Eu estaria com meu coração acalentado, estaria só com o rabo preso ali com a Receita Federal. Mas é isso que você tá falando. O cara estaria doando, estaria beneficiando alguém com a parte da riqueza dele e sem cair nesse buraco de você pagar imposto e saber que tem imposto tá indo, na verdade, para regalias de uma grande classe política. Mas aí a responsabilidade é minha também. Porque não é só no dia das eleições que eu vou voltar e fazer o meu, entendeu? Também tem isso. Eu tô fazendo a minha parte, tô pagando meus impostos, mas não acaba por aí. Eu também tenho que fazer com que os impostos cheguem lá. Exato, e aí entra esse papo todo aqui. Então, Diogo, você vê, é uma pergunta difícil, sabe, a sua. Porque assim, eu não quero de maneira alguma, eu não tenho nunca interesse em me tornar, através da fala, como sendo alguém que tivesse a resposta e o outro estivesse fazendo besteira, né? Porque eu sei que as nossas decisões, a vida que você leva e a vida que eu levo, tem uma série de nuances diversas que faz eu ver o mundo do modo que eu vejo. Isso aí. A partir do momento que eu fiz a opção de não ser um fazedor de riqueza, então esse problema não existe para mim. O meu problema é de que modo que eu, como servidor público, recebo o que eu recebo e não discuto se é muito ou se é pouco, como que eu posso fazer mais e melhor pelo público. Então, para o tipo de vida que eu escolhi, meu problema é menor. Porque eu só preciso encontrar maneiras de fazer melhor para o público. Eu recebo para isso. E nem foi você que decidiu quanto você recebe. Exatamente. Já vão te pagar aquilo ali. Meu papel é esse. Eu, como educador, professor, servidor público,
Como que eu posso tornar aquele espaço, ou ajudar a tornar aquele espaço público cada vez mais público e acessível? Sabendo que não é só uma ação minha, porque eu dependo de políticas públicas voltadas para a educação. A gente depende de financiamento para a educação. No caso de alguém que é ou empresário, ou alguém que recebeu algo da família, e que tem já, e que investiu em outras coisas, isso não aconteceu comigo, então eu tenho dificuldade de responder. Eu diria para você, se eu tentasse colocar no teu lugar, eu diria mais ou menos o que eu falei para esse outro ex-aluno meu, que é o seguinte: de que modo eu posso até gerar riqueza, levar a vida mais simples que eu puder, porque efetivamente, se você está com um negócio, naquele negócio você tem 3 empregados, cada empregado, aí o empresário cão diz assim: quanto que é o salário mínimo? 1.000 e tanto. É um salário mínimo. Então você vê que aqui em Petrópolis a gente tem esse problema. Pessoas que vivem em Petrópolis fazem trabalhos. Eu lembro de uma situação aqui no vilarejo de uma menina que dizia que era gerente de 3 lojas e o patrão só queria pagar como se fosse gerente de uma. Porra, isso é abuso. Isso é abuso. Você não vai chamar de escravidão, mas é exploração excessiva. Sim. A pessoa fica... Aí você pega o dono da loja, que vai lá no final do dia, não estou dizendo que ele não tem responsabilidade, porque ele vai pagar a conta, ele que resolve que banco. Porra, meu amigo, a loja fatura 50 mil por mês. Você está pagando 3 conto para uma pessoa chegar às 6 da manhã e sair 9 da noite. E se brincar, se a pessoa tiver que faltar uma vez, você não pode deixar faltar, porque a loja não pode fechar. Ela é a gerente. Ela que fecha o caixa, ela que faz uma... Quando você pensa um cara ganhando 50 mil e aquela loja foi financiada pelo pai dele, o pai deixou a loja para ele. O que ele fez? Continuou fazendo o que o pai fazia. Nem aprender a fazer negócio o cara fez. Faturamento, 50 quanto? Gerente ganhando 3. Vendedora ganhando 1.000. E ó, hora de almoço... Mas esse cara não tá no direito. Entendeu? Agora, se você, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você é o mesmo dono de loja, você nota que tem uma gerente poderosa, ela estava ganhando 3 contos, você está ganhando 50. Se você tirar 2 do teu, para que ela faça, e depois, fulana, teu filho está estudando. Isso. Sabe essas coisas? Você quer fazer uma faculdade? Você não está resolvendo o mundo inteiro, mas você mudando o mundo de algumas pessoas. E eu queria ter falado isso lá no começo, mas acaba passando. Mas é isso. Nem toda empresa, nem todo capitalista vigoroso é tirano. Sabe por quê? Porque esse segundo modelo de capitalismo que você acabou de falar aí agora, que é o cara que tira 2 do dele pra dar pra pessoa, pergunta se o filho tá estudando, ele como é é que dono você do tá. negócio, né? Esse cara percebe que essa mulher produz mais quando ela é abraçada. E ele tem mais lucro. Ele vai parar de ganhar 50 e vai ganhar 58. Então, existe um capitalismo não tirano, se você... que não polui tanto, que não explora tanto, que dá mais dinheiro, cara. Mais do que o governo dá com os impostos que ele paga. Entende? É muito... Então, essas estratégias que são muito pontuais e que são difíceis para a gente transformar em política grande. Porque você, de repente, já tem essa intenção de querer que essa pessoa se acerte. Mas não é a lógica mental da maioria. A pessoa vai falar assim, não, até pago, mas vai descontar. E a gente volta no egoísmo, individualismo. Exatamente. Tudo se resume a você ser egoísta ou não. A política, que a gente falou, a geopolítica, isso tudo mesmo. isso. Por isso que é um político. sistema, sabe, nesse sentido, sabe, Diogo, que ninguém é culpado. A gente não é culpado de nascer num sistema que nos educou assim. Mas chega um dado momento da nossa vida, e como ela é muito curta, que de fato a pessoa tem que se perguntar quais são os grandes valores relacionais e sociais que a gente quer deixar como legado. Então, eu tentar fazer um exercício de negar algo para um filho meu, para ele aprender a ser mais parceiro de outro, o sistema, as propagandas, tudo é contrário a isso. É você estar falando uma vez e ele está ouvindo 500 vezes o contrário disso. Então é muito difícil estar nesse sistema. Por outro lado, eu acho que se o ser humano não entrar numa de mudar sua perspectiva existencial e planetária, é por bem, quando se diz, na hora que começar a colapsar, o que vai ter é o seguinte, ou o fenecimento da espécie a longo prazo, ou então você vai ter esses filmes futuristas, em que algumas poucas pessoas conseguem estar em pequenas ilhas. Talvez, e aí talvez não no planeta, talvez ilhas... Exatamente, eu não consigo imaginar nem se eles vão ser felizes. Porque eu não consigo imaginar a felicidade com um grupo tão pequeno
e Sobrevivendo. a gente vai ficar maquinal. Para que você consiga ter um mínimo de relação isolada, as relações têm que ser maquinais. Aí vão ficar um pessoal meio robotizado, porque para não fenecer junto, eles vão fazer de modo instintivo tudo que tem que fazer. Qual é a vantagem que nós temos ainda? Apesar de todos os problemas que nós temos, as pessoas ainda trabalham com o ônus de que é possível criar novos mundos, de que é criar novas relações. A gente ainda está nessa fase, né? Que é uma fase bonita. Eu acho que a gente está num tempo quase adolescente. Enquanto a Terra é muito antiga, a gente, enquanto humanidade, é um adolescente que está aprendendo a lidar com o seu lugar. Entendi. Entendeu? Sabe nem Tomara limpar o que seja bumbum isso. direito ainda, né, Nilton? A gente já tá querendo ir pra Marte, né, Exatamente. cara? Sabe, nem consegue nem cortar a unha do É pé isso sem aí, tirar é um isso aí. bife, né? E tá querendo, enfim. Mas eu, assim, ó, eu diria, que não quer ser finalmente, mas eu diria, talvez a gente ser um pouco mais observador das nossas relações cotidianas e tentar descobrir nessas relações cotidianas ela causa impactos terrenos. A gente tenta conciliar as demandas que nós temos do nosso espaço, que não é menor. Petrópolis não é pior do que Londres. Petrópolis é o nosso espaço, é o lugar que a gente está se movimentando mais tempo, né? Então tem que ter cuidado com esse espaço. Mas notar que Petrópolis faz parte de uma rede. Que não adianta a gente criar um mundo perfeito, que nem vai ser possível. É quase impossível qualquer mundo se tornar melhor sem compreender outros mundos, sem compreender outras conexões. E, sem querer ser chato e repetitivo, a gente vive num sistema que está nos ilhando, nos individualizando no sentido negativo. O mundo é teu, os problemas emocionais são teus, tudo é teu. Aí, quando você dá certo, você deu certo, porra, você é exemplar, é tudo assim. A gente tinha que ser um pouco mais simples, sabe? Essa é a mensagem de esperança que a gente precisa, né? De dar empatia. Então, Da galera, comunidade. dia 2 de outubro, vote Nilton para presidente. Meu Deus.